Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um dia de live. Que alegria estar aqui com você, que alegria nós estarmos juntos, que alegria receber você aqui conosco para rezar, para falar de Deus, para consagrar a tua vida. Vamos rezar juntos, esperar aí, ó Deus, as nossas ações e ajudar-nos a realizá-la, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos acompanhar a leitura do Evangelho de hoje para que a gente possa trazer a palavra de Deus para o meu, para o teu coração. Que a palavra de Deus produza fruto no meu e no teu coração hoje. Ouça com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não sois capazes de as compreender agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Duas coisas que eu preciso te dizer deste evangelho muito importante. Primeiro, Jesus começa dizendo assim: olha, eu não falei tudo para vocês. Olha, eu não contei tudo para vocês ainda, porque vocês não estão preparados para ouvir tudo que eu tenho que dizer. Imagina, meus queridos, se os discípulos soubessem tudo aquilo que eles iam passar. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu degolado. E foi daí para baixo. Morreram queimados, apedrejados. Imagina se Jesus, quando chama os apóstolos, conta para eles. Fala: olha, Pedro, você vai morrer de cabeça para baixo. Você acha que Pedro tinha ficado? Responde para mim. Você que está aí, dê o seu boa tarde. Deixa eu ver que você está aqui rezando comigo, participando junto comigo. Você acha que se Jesus tivesse contado tudo que os apóstolos iam passar, eles tinham ficado, eles tinham permanecido? Queridos, Jesus é inteligente. Jesus é esperto. Jesus não nos deixa conhecer todas as coisas. Jesus não nos deixa saber de todas as coisas, porque tem algumas coisas que eu e você não somos capazes de suportar ou entender. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Camila. Elisângela, Deus abençoe. Alegria ter vocês aqui pra gente rezar juntos. Miguel, boa tarde. Deus te abençoe. Vocês já passaram por algum momento da vida de vocês, por alguma situação? Vitória, boa tarde. Deus te abençoe. Vocês já passaram por alguma situação assim na vida de vocês? Alguma coisa na vida de vocês que você disse assim: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso acontece? Por que só comigo que acontece isso? Por que é comigo que essas situações acontecem? Todos nós já vivemos situações assim. Bruno, boa tarde. Boa tarde, querido. Saudade de você. Eu vou aí te ver, em nome de Jesus, se eu creio. Você já passou por isso, né? Eu já passei. Você dizer: Jesus, mas parece que é só comigo que acontecem essas coisas. Por que essas coisas acontecem comigo? Ou algumas situações que a gente diz assim: a gente não entende mesmo os planos de Deus, né? A gente não entende mesmo o que Deus realiza. E de fato isso é verdade. Sabe por quê? Se Deus conta tudo para nós, se Deus revela tudo para nós, nós não somos capazes de suportar muitas coisas. Nós não pensamos como Deus. Nós não pensamos como Deus. Nós não reagimos como Deus. Nós não temos os mesmos sentimentos de Deus no nosso coração. Se Deus nos revela tudo, nós vamos embora. Boa tarde, Gleice, Deus te abençoe. Se Deus nos revela tudo, nós vamos embora. Se Deus nos revela tudo, nós nos assustamos com as coisas da vida. Deus não pode nos mostrar tudo e nos revelar tudo. Deus não contou tudo para os discípulos. Jesus não contou tudo para os discípulos. É isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Olha, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, Jesus disse, mas vós não sois capazes de compreender. Muitas vezes eu e você não somos capazes de compreender ainda algumas coisas da nossa vida, algumas coisas da nossa história. Então Deus não pode nos revelar tudo isso porque nós não temos a capacidade de compreender. E aí que entra a fé, querido. Eu acreditar na providência de Deus, eu acreditar na soberania de Deus, que Deus é o soberano e Ele é o soberano, e eu preciso acreditar nisso, de dizer, cara, Deus está no controle de tudo.
Deus tem o controle de tudo. Eu preciso confiar. Vou usar um exemplo muito claro para vocês. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul uma catástrofe. Eu estou falando disso aqui desde segunda-feira. O que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul não é qualquer coisa. Não é uma enchente qualquer. Não é, queridos. Nós estamos diante de uma catástrofe natural que aconteceu. E poderia ter acontecido. Ontem eu estava partilhando com os meus irmãos aqui na comunidade. Vocês estão vendo também? Comenta aí se você está vendo. Se você está rezando pelo Rio Grande do Sul. Eu comentava com os meus irmãos de comunidade que o que aconteceu no Rio Grande do Sul poderia ter acontecido em qualquer lugar do Brasil. Poderia ter acontecido aqui em Gospé. Poderia ter acontecido aí na tua cidade. Poderia ter acontecido em qualquer lugar do Brasil. Aquilo poderia ter acontecido. E aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma catástrofe triste. E se nós não tivermos olhos de fé, se nós não tivermos um olhar do Espírito, a gente diz: aonde Deus está? Por que Deus permitiu isto? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Isso não vem de Deus, claro. A culpa não é de Deus, não é. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? O que eu estou dizendo? Tem coisas que nós não somos capazes de compreender ainda. Tem respostas que nós não somos capazes de ter, que nós não teremos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Em nome de Jesus, fala para mim que você está entendendo. Comenta aí que você está entendendo o que eu estou te falando. Eu preciso saber que você está entendendo. Nós olharmos para aquela situação, a pior coisa que nós podemos fazer é perguntar onde Deus está. Por que Deus permitiu isso? Olha o que Jesus está dizendo no Evangelho hoje. Tem coisas que vocês não são capazes de compreender. Tem coisas na nossa vida que nós não somos capazes de compreender. É verdade, Elaine, Dani. Tem coisas que nós não vamos compreender. Mas Deus diz: mas virá sobre vós o Espírito da verdade. O Espírito Santo. Nós estamos caminhando para Pentecostes. Nós estamos caminhando agora para a festa de Pentecostes no domingo que vem. E a festa de Pentecostes nós celebramos o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. E quando Deus envia o Espírito Santo, Ele chama de Espírito da verdade, porque o Espírito vos revelará tudo aquilo que vocês precisam saber. Olha, amados, olha, queridos, o que Deus está querendo dizer? Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus hoje. O Espírito Santo é aquele que guia a nossa vida. O Espírito Santo é aquele que dá a luz, dá a direção na nossa vida, dá a direção a tudo o que nós precisamos fazer. Porque sem Ele, nós estamos perdidos. Nós vivemos perdidos. Porque nós não somos capazes de compreender as coisas. Por isso virá o Espírito. Não é que o Espírito é maior que Jesus, é mais inteligente que Jesus, até porque eles são a mesma coisa, é Deus. Deus trinitário, Deus unitrino, mas o Espírito é aquele que Deus move em mim, é o movimento de Deus em mim para me dizer: vai por aqui. Para me dizer: olha, presta atenção nisso. Olha, você precisa mudar isso. Olha, você precisa fazer isso. Quantas vezes diante de uma situação difícil que nós estivermos ou estamos, vem uma luz no nosso coração, um sentimento no nosso coração, nós dizendo assim: eu acho que eu vou fazer isso aqui. E é a coisa certa a se fazer. Quantas vezes? Não é? Qual é o nome disso? Espírito Santo, meus queridos. É a ação do Espírito Santo. Nós não somos capazes de compreender, mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Querido, você está com dificuldade no teu trabalho, você quer trocar no teu trabalho, o que você precisa fazer? Espírito Santo, providencia, bota na minha frente, para que eu veja um trabalho novo, uma esperança nova. Ilumina o Espírito Santo para onde eu devo ir trabalhar. É isso que Deus está nos ensinando hoje. Nós temos o Espírito Santo, Ele é o paráclito, o defensor, o advogado, aquele que guia, que ilumina a nossa vida. E se nós temos intimidade com Ele, se nós temos uma vida no Espírito e com o Espírito, tudo aquilo que nós vamos fazer, meus amados e meus queridos irmãos, todos os nossos passos são guiados por Ele, porque a todo instante da nossa vida nós vamos nos deparar com situações que nós vamos dizer: para onde eu vou? O que eu faço agora?
que eu respondo agora para essa pessoa? Como eu lido com esta situação? E quem é aquele que diz da verdade, que diz de Deus, que revela para nós o que nós precisamos fazer? Quem é? É o Espírito Santo. Por isso nós precisamos tanto deste Espírito. Por isso nós somos tão necessitados desse Espírito Santo. É o Espírito da verdade. É Ele quem revela aquilo que eu e você precisamos fazer, ouvir, ser, mudar, ir para cá, ir para lá, trocar de emprego, comprar casa, comprar o carro, que carro que eu compro, para onde que eu vou, namoro ou não namoro, caso ou não caso, o que eu tenho que fazer da minha vida. É o Espírito Santo que vai nos iluminando, que vai dando feeling em nós de como nós devemos fazer. Ele é o Espírito da verdade. Olha, o Evangelho, eu quero ler de novo para você. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele vos conduzirá à plena verdade. É Ele que vai nos conduzir naquilo que nós precisamos fazer. É Ele que vai conduzir os nossos passos em tudo o que nós precisamos. Porque nós temos uma ideia espiritual, às vezes muito errônea, às vezes errada, porque nós pensamos no Espírito quando nós estamos na igreja, mas na verdade o Espírito Santo está do nosso lado constantemente. Queridos, quantas vezes eu estava passando por um lugar e eu sentia no meu coração assim, entra. E eu entrava e algo acontecia que eu precisava estar ali por providência naquela hora. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Já contei para vocês em algumas pregações, mas vou contar de novo para você entender. Quem já assistiu uma pregação minha contando isso, lembra desse testemunho que eu dei. Uma vez eu fui confessar, eu sentei do lado de um menino na confissão e eu senti no meu coração um desejo de perguntar se ele estava bem. É só perguntar isso. Você está bem? Era a única coisa que me vinha no coração que eu precisava perguntar para ele. Mas eu nunca tinha visto, não conhecia o menino, não sabia quem era, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, gente, como é que eu vou olhar no meio da fila da confissão, como é que eu olho para a cara do menino e pergunto se ele está bem? Não conheço, nunca vi, não sei o nome. E fiquei com aquilo, mas no meu coração aquele sentimento, pergunta se ele está bem, pergunta se ele está bem. Resumo da história, eu não perguntei. E ele entrou para a confissão, eu era o próximo, saiu da confissão, foi embora, eu entrei para confessar. Quando eu sentei para confessar, o padre me disse assim, estou preocupado com aquele menino. Acho que ele está querendo tirar a vida dele. Na hora o meu coração doeu, porque eu senti o movimento do Espírito de perguntar como aquela pessoa estava, como aquele menino estava. E não tive coragem, não fui capaz disso. Queridos, estou te contando isso para você entender que a todos os instantes da tua vida, o Espírito Santo é a luz que te conduz, é a luz que te orienta, é a luz que ilumina os teus passos. Por isso, a primeira coisa do teu dia é, vamos Espírito Santo, bom dia. Bora acordar aí, Espírito, que eu tô aqui, acordei, hein? Tô de pé, aleluia. Vamos embora. O que eu preciso fazer hoje? Qual que é a graça de hoje? Qual é o movimento de hoje? Porque quando nós vamos, entre aspas, acostumando o nosso coração a sermos sensíveis com o Espírito Santo, a ser sensível ao movimento espiritual, aonde você chega, você começa a sentir o movimento de Deus, e aí você sabe com quem falar, você sabe o que falar, você sabe como dizer, você sabe quem você deve procurar. Olha que bênção, que graça do Espírito Santo para mim e para a tua vida, queridos. Mas nós não temos essa capacidade, muitas vezes, de ter este entendimento, de fazer com que isso aconteça em prática. Eu posso chegar num lugar, sentir o movimento de Deus sobre aquele lugar e dizer, eu preciso falar com tal pessoa. Porque Deus inspira o nosso coração, porque Deus fala dentro de nós. Quantas coisas seriam mais fáceis de resolver, quantas coisas nós já teríamos resolvido, quantas coisas já estaria bem melhor se nós tivéssemos ouvido aquele sopro de Deus assim, ó, no nosso ouvido, no nosso coração. Mas nós não fazemos isso, amados. E o meu convite hoje para você, o meu incômodo no teu coração hoje é para você se abrir à ação do Espírito Santo. Dizer, Senhor, eu quero este Espírito da verdade, que guia os meus passos. Eu quero, aonde eu chegar, independente do que eu for fazer, eu ter uma sensibilidade espiritual de dizer, eu preciso fazer isso.
Eu sinto no meu coração que eu tenho que agir por aqui, que eu tenho que dizer isto para fulano, que eu tenho que procurar ciclano, que o carro que eu estou procurando vai estar em tal lugar. Porque quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Eu estava dizendo ontem para uma pessoa, eu não me lembro quem agora, de cabeça não me lembro, mas eu dizia para uma pessoa, por que fulano está mentindo tanto? Por que fulano está fazendo tanta coisa errada? Ele não sabe que uma hora vai aparecer? Queridos, a verdade sempre vai prevalecer. A mentira nunca vence a verdade. Nunca. A mentira nunca vai vencer a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Por isso que o Espírito nos conduz à verdade, a viver numa vida de verdade. Não uma vida mentirosa. Não uma vida de enganar. Não uma vida enganosa. Não. A verdade sempre vai prevalecer. A verdade sempre está acima da mentira. Não adianta nós mentirmos. Não adianta nós mentirmos nada para ninguém. Não adianta nós tentarmos trapacear. Não adianta nós enganarmos. Não adianta nós fazermos as coisas erradas. Porque se nós fizermos coisas erradas, uma hora a bomba vai estourar. Nada que é errado, nada que não promete, vai permanecer. É impossível. Impossível, querido. A verdade sempre vai prevalecer. André falou, tive a prova disso essa semana. É verdade. Querido, eu estava dizendo, lembrei, nós estávamos falando de um bandido muito conhecido. E que eu dizia, gente, não é possível que ele não pense que um dia isso vai acabar. Sabe, mas era um bandidão, assim, sabe, esses programados, não era bandidinho que faz assalto aqui, não. Era coisa grande. Nós estávamos comentando, eu disse, gente, isso um dia vai acabar, isso um dia vai dar ruim. Será que a pessoa não pensa que um dia aquilo lá vai estourar, vai explodir? Que é impossível viver assim? Por isso que o Espírito Santo precisa conduzir os nossos passos. Por isso que o Espírito Santo precisa nos conduzir à plena verdade, a viver na verdade, a viver uma vida correta, a viver aquilo que eu preciso viver. Espírito Santo, fiz amizade com uma pessoa, Espírito Santo, essa pessoa é boa? Vocês já fizeram isso? Espírito Santo, essa pessoa é uma boa pessoa para eu ter amizade? Essa amizade é correta? O Espírito vai te dizer. O Espírito vai te mostrar. O Espírito vai te encaminhar. Mas para isso eu preciso estar aberto à ação do Espírito Santo. Gabriel, o que era estar aberto à ação do Espírito Santo? É dizer, vem Espírito Santo de Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. É muito simples, é muito fácil. O Espírito Santo é muito acessível. Muito acessível. Nós só precisamos querer. Então eu te convido a rezar comigo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde. Foi uma alegria falar com você mais um dia. Amanhã, quinta-feira, nós estamos de volta, 12:07. Nós estamos aqui com uma partilha para edificar a tua vida e edificar o teu coração. Estou te esperando. É claro, convide mais pessoas. Se esta live tem edificado a tua vida, tem transformado a tua vida, convide mais pessoas para estar conosco. Convide mais pessoas para rezar conosco. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã, se Deus quiser. Quinta-feira, dia de quê? É dia de terça em São Barto, quinta-feira. Toda quinta-feira tem terço lá em São Bartolomeu. Uma benção, gente, esse terço. Esse terço vai estourar no país. Frei Gils que se cuide, hein? Com o rosário dele, que esse terço vai estourar. Deus te abençoe. Até mais.